Boa tarde, pessoal. Então, dando sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, estamos hoje no último capítulo da carta. Se tu ainda não viu o estudo sobre os outros, o comentário sobre os outros capítulos, né, pode procurar nos vídeos anteriores ou aí no grupo, né, se tu faz parte do grupo da nossa célula, pode procurar no grupo aí os vídeos anteriores, onde explica cada um dos capítulos, certo? Então, ontem nós falamos sobre o capítulo 5, e o capítulo 5 ele termina de uma maneira bem particular, né? Como nós falamos, da questão da revelação de Cristo e a igreja, e a conexão com o casamento homem e mulher, né? Representada pela mulher honrando o seu marido, sendo sujeita a ele, assim como a igreja é sujeita a Cristo. E o marido amando a sua esposa da mesma maneira em que Cristo ama a igreja e se entregou por ela, né? Então, esse é um paralelo onde nós falamos ontem que Paulo agora ele começa a entrar numa consequência dessa revelação de todo o livro. Pensem comigo na grandeza disso. Paulo ele usa a carta aos Efésios para falar sobre uma revelação sublime que havia escondida antes da fundação do mundo. Que revelação é ela? O mistério de Cristo, que estava oculto, né, desde os séculos passados, e que Deus revelou através da igreja. Que mistério é esse? O mistério de Cristo é a igreja. E o que é a igreja? É a plenitude de Cristo. Plenitude, lembrando lá no capítulo 2 que nós falamos, pleroma, né, que significa totalidade. Assim como todo mundo, uma frase bem comum, quer conhecer Deus, olhe para Cristo. Se nós entendermos Efésios, nós vamos dizer assim, quer conhecer Cristo, olhe para a igreja. Então, faço essa pergunta para ti. Quando as pessoas olham para nós como igreja, elas podem ver tudo de Cristo? Se essa resposta for não, é porque nós ainda não entendemos o que é ser igreja. É que nós ainda não entendemos que nós somos a plenitude de Cristo, onde cada um de nós agora faz parte, né, do corpo de Cristo, onde cada um de nós agora representa um membro do corpo, né? E um membro edifica o outro e a totalidade desses membros fazem somente aquilo que o cabeça diz, né? Então nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus, né, ao verbo, que é Jesus. Então, continuando, pensa comigo. Paulo revelou essa grandeza toda e ele vai montando uma sequência, né? E essa sequência é montada de acordo com a ordem didática, né? Paulo ele mostra, ó, havia um mistério e Jesus era esse mistério. Deus revelou Jesus ao mundo e havia outro mistério escondido em Cristo, e esse mistério é a igreja. E agora, através de Jesus, ele vai construindo isso na carta de Efésios. E através de Jesus agora a igreja tem esse papel. E depois ele fala, agora no capítulo 5 nós lemos, que ele fala sobre os ministérios, né? Que fala sobre cada um, quem faz parte do ministério de Cristo, né? E aí o que acontece no capítulo 4 e no capítulo 5, ele começa a mostrar a velha natureza, né? A antiga natureza, filhos da ira, filhos das trevas, a natureza transformada, a representação da igreja como o corpo de Cristo. E no capítulo 6, o capítulo de encerramento da carta, ele mostra qual é a consequência de um povo que entendeu o que é. Que consequência é essa? Que consequência gigantesca vai ser essa? Pensa comigo. Ele mostra essa revelação e agora ele vai mostrar a consequência, né? Então, o que Paulo fala no capítulo 6, no finalzinho do 5 ali em diante, não é o que nós devemos fazer, mas ele fala agora quais são os frutos dessa nova natureza. E quais são esses frutos? Transformação de sociedade. Olha que interessante isso. Quando nós entendemos a nossa vocação como igreja, quando nós entendemos que a plenitude de Cristo está sobre a igreja, nós entendemos que agora nós temos uma vocação. Entende por que às vezes eu falo tanto sobre todos os apóstolos entenderam que existia algo além da salvação? Porque a salvação, ela não é um fim em si mesma. Nós não nascemos para ser salvos, nós não fomos escolhidos para ser salvos. Nós fomos salvos porque havia outro propósito. E é isso que o Evangelho do Reino vai nos mostrar. O Evangelho da Graça nos mostra como nós somos salvos. É pela graça.
né? Sem merecimento nenhum nosso. Nós vimos isso lá no capítulo 2. Sem merecimento nenhum nosso. Mas depois continua dizendo o quê? O porquê nós somos salvos. Bom, como nós somos salvos nós entendemos. Agora o porquê nós somos salvos. E nós somos salvos porque nós temos uma vocação. E que vocação é essa? Representar a totalidade de Cristo como igreja, né? Ser o corpo de Cristo. Fazer aquilo que Cristo fazia e ainda maior, porque agora nós somos um corpo só. Nós todos fazemos parte, de um único corpo, né? Então essa é a nossa vocação, né? Cumprir o propósito, né? Não é ser salvo. A salvação é o começo do cumprimento desse propósito. Então que a gente entenda que a salvação não é o fim em si mesmo. A salvação é o começo de uma nova história agora, para cumprir o propósito, para revelar quem Jesus é através das nossas vidas. E aí Paulo monta isso dentro desse caráter. Ele fala da relação agora do homem e da mulher. Ele fala da relação agora no capítulo 6, começa ali, ele fala assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Lembra os 10 mandamentos lá, Paulo... A Bíblia vai falar lá, Moisés escreveu em Êxodo, dizendo assim, os 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Ou seja, é o primeiro mandamento que tem uma promessa. O que é uma promessa? Ó, faz isso que tu ainda vai receber isso, né? Então, essa é uma promessa. Deus não simplesmente nos deu um mandamento. Por exemplo, não matarás é um mandamento sem promessa, né? Escrita. Nós sabemos que... não roubarás, não furtarás, são mandamentos, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas são mandamentos que, assim como protegem a sociedade, nos protegem, porque na medida que é dito para mim, não roube, é dito também para meu irmão, não roube. Então esse mandamento está nos protegendo, né? Está protegendo a mim também. Quando eu obedeço e faço ser obedecido, isso aí está protegendo a mim. Então, mas o mandamento de honre teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra é um mandamento com promessa. Ó, se tu honrar o teu pai e tua mãe, tu terá longos dias pela face da terra e será bem sucedido. Então, esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, ele está falando assim, ó, honra teu pai e tua mãe, né? Se nós temos jovens, adolescentes que estão vendo esse vídeo aqui, pensem assim, ó, o primeiro jeito de tu começar a expressar quem é a natureza nova de Jesus sobre a tua vida, honra teu pai e tua mãe. Essa é a primeira maneira. Se não saber como que eu faço agora, eu descobri, honra teu pai e tua mãe, né? Depois, da mesma forma, pais, né? E vocês, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, né? Mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Depois continua falando assim, o lar cristão, servos e senhores. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Né? E depois ele fala, né? E vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que não trata as pessoas com parcialidade. Olha só que interessante isso. Paulo faz o seguinte, Paulo fala, vamos de novo lá no capítulo 5, né? Paulo fala para que a gente não se embriague com vinho, mas nos enchamos do Espírito Santo, né? Encham-se do Espírito Santo. E depois ele começa a trazer a transformação da sociedade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é impossível fazermos essas coisas agora simplesmente por fazermos. É preciso que nós estejamos cheios do Espírito Santo para que isso seja verdade na nossa vida. Somente uma mulher cheia do Espírito Santo consegue se submeter ao seu marido. Somente um marido cheio do Espírito Santo consegue amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Somente um filho cheio do Espírito Santo consegue honrar os seus pais. Somente pais cheios do Espírito Santo conseguem não provocar a ira de seus filhos. Somente servos cheios do Espírito Santo conseguem trabalhar para os seus patrões, para os seus chefes agora, né, na nossa sociedade. Somente funcionários cheios do Espírito Santo conseguem não fazer para o seu chefe aquilo somente quando ele estiver olhando ou para um reconhecimento dele, mas ficam trabalhando, independente se tem alguém olhando ou não. Somente pessoas cheias do Espírito Santo não ficam dentro do banheiro em horário de expediente dando nó para o tempo passar.
porque nós estamos fazendo para Cristo agora. Somente empresários e patrões cheios do Espírito Santo conseguem agora não ameaçar mais os funcionários. Eu vou te dar uma suspensão, eu vou te demitir. Somente pessoas cheias do Espírito Santo conseguem transformar a sociedade. Existem inúmeros testemunhos, e um testemunho particular meu é que por muitos anos, se eu tivesse entendido, eu sempre tive, graças a Deus, bons conselhos, bons históricos de onde eu passei trabalhando. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse entendido esse princípio antes na minha vida, eu seria muito mais um melhor funcionário, vamos dizer assim. Porque a gente chega num lugar, talvez numa empresa grande, e a gente às vezes é levado por um pensamento, por outro, pessoas reclamam do chefe, reclamam do salário, reclamam disso, reclamam daquilo. Mas nós vemos que Cristo não manda a gente fazer isso. Mas Ele manda nós nos enchermos do Espírito Santo, e isso será consequência. O que será consequência? Nós vivermos trabalhando para os nossos patrões, assim como trabalharemos ou estivéssemos trabalhando para Deus. Né? É isso que Ele nos diz. Nós só podemos conseguir fazer isso quando estivermos cheios do Espírito Santo. E aí Paulo fala o seguinte, ele constrói isso, olha que interessante isso, que ele constrói isso. Ele constrói pessoas cheias do Espírito Santo, vão formar um casamento, né, honroso, de acordo com a vontade de Deus, terão uma relação de pais e filhos honrosas, de acordo com a vontade de Deus, e gerarão uma sociedade diferente. Olha que interessante, mais um princípio. Paulo, ele começa do casamento, vai para a família e vai para a sociedade. O que isso está querendo dizer? Isso está nos mostrando que a transformação da sociedade começa dentro da nossa casa. A transformação que nós queremos na sociedade, nós devemos começar dentro da nossa família. É isso que Paulo está dizendo. Mas antes de tentarmos fazer algo, qual a primeira coisa que nós devemos buscar? Ser cheios do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos colocar em prática nenhuma dessas coisas. Depois Paulo continua, fala uma passagem bem conhecida, que é a armadura de Deus, né? No versículo 10 ali. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Olha que interessante isso. Existe uma discussão de estudiosos nesse ponto aqui sobre se essa armadura ela serviria para estarmos firmes no que se diz respeito a defender ou se estarmos firmes no que se diz respeito a atacar. A etimologia de algumas palavras no original aqui, a palavra, por exemplo, assim, que possam permanecer firmes, muitas pessoas dão a entender que está querendo dizer que nós temos, nosso papel é ficar parado se defendendo dos ataques do inimigo. Porém, a etimologia da palavra estar firmes ali representa manter a posição original. Então, se nós sabemos que a nossa posição original é de domínio e é de avanço, é de conquista, nós vamos nos permanecer firmes, dentro dessa realidade, dentro dessa natureza, que é uma natureza de ataque. Então agora, nossa posição é uma posição de ataque. Nos revestirmos das armaduras de Deus vai nos fazer ficar firmes nessa posição de ataque, certo? E da mesma maneira vai fazer com que nós venhamos a resistir aos ataques do inimigo, Porque se nós lermos todas as armaduras ali, vamos ler todas as partes dessa armadura, Fiquem firmes, cingindo-os com a verdade. A verdade era um cinto onde toda a armadura era presa nela, no caráter romano aqui do Império Romano, Paulo fala sobre isso e ele fala sobre a armadura do Império Romano. E ele fala sobre esse cinto, era um cinto que toda a armadura era presa nesse cinto. Então a verdade como base de tudo, todo o resto da armadura está na verdade. A verdade é a palavra, então nós devemos buscar na palavra, na verdade. Então cada parte dessa armadura tem um significado. Então diz assim, a couraça da justiça. A couraça era aquilo que ia no peito, assim, no peito e no ventre. E essa parte está falando de justiça, por quê? Porque nós sabemos que a justiça é a justiça do reino de Deus. E nós sabemos que essa justiça não é uma justiça que foi conquistada por nós, mas é uma justiça que foi conquistada por Cristo. Então, cada aspecto dessa armadura remete a Cristo. Nós usamos essa armadura porque agora nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. E nós somos
por herança, por adoção, filhos de Deus. Então todas as armaduras de Deus é o próprio Cristo. E todas as partes dessa armadura representam um aspecto que Cristo já conquistou. O que ele está querendo dizer? Tomem posse das bênçãos espirituais lá do primeiro capítulo, agora de forma prática, para lutar. Entendam que vocês estão numa batalha, né? E esse versículo agora, do versículo 10 até o versículo 20 lá, fala sobre batalha espiritual, que é para a gente entender que existe uma batalha travada, que nós precisamos nos armar e nos equipar com todas essas armaduras, né? Depois ele fala com os calçados, calcem os pés com a preparação do Evangelho da Paz, né? A gente pode falar um outro dia melhor sobre cada parte da armadura, mas era um calçado também que ele era, na parte de baixo da sola dele era bem protegida, né? Para caso tivesse algum espinho, alguma armadilha que colocavam no caminho, como pregos e grampos para cima ali, não perfurassem, né? E a ponta dela também era pontuda assim para servir no ataque, né? Servir como ataque. Fala do escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usa também o capacete da salvação, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Essa guerra, normalmente, ou na maioria das vezes, se não 100% delas, essa guerra é travada no principal campo de batalha da batalha espiritual, né? O principal campo de batalha da guerra espiritual é onde? Na nossa mente. E é por isso que ele está falando, tome um capacete da salvação. Quando o inimigo tentar dizer assim, ó, cara, tu não foi salvo, tu não merece ser salvo, a gente vai dizer assim, não, eu sei que eu não mereço, mas não foi por merecimento, foi pela graça, né? A couraça da justiça. Ah, mas tu é injusto, tu é indigno de receber isso. Sim, eu sei, mas não é pela minha justiça, é pela justiça que Jesus conquistou, certo? Então toda a armadura de Deus aqui. Também Paulo lá no versículo 18 fala, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança. E ele fala, orem por todos os santos. Ele continua dizendo, orem também por mim, né? Porque Paulo, ele sempre entende a necessidade da graça de Deus sobre a vida dele. Quando ele falar, ele diz assim, orem por mim para que no abrir da minha boca seja me dada essa palavra de sabedoria, de revelação, para que Deus esteja comigo. Então Paulo, por mais que ele tenha recebido todas essas revelações, ele entende a necessidade de estarmos orando uns pelos outros, de estarmos entrando nessa batalha uns pelos outros, certo? Depois Paulo termina com as saudações finais e fala que vai enviar o servo dele, Tíquico, né, que vai informar como que Paulo está e qual a situação que ele está vivendo naquele momento lá. Então, pessoal, terminou aqui o nosso estudo da carta de Efésios. Eu espero que tenha sido edificado. Existem muitos outros pontos que nós podemos ir mais a fundo dentro dessa carta, né? Ela como um todo é uma carta extraordinária. E eu te espero hoje de noite também às 11 horas para que a gente possa orar. Não esqueça, amanhã é Páscoa, né? Amanhã é considerada a Sexta-feira Santa, mas para nós também é considerada a nossa Páscoa, porque foi no dia que o Cordeiro foi morto, lá em Êxodo, que o povo foi livre. O povo foi livre da morte, né? Daquela praga que veio, que morreu o primogênito. O sangue do Cordeiro estava sobre os umbrais da porta. Então eu te digo, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Eu declaro sobre a tua vida a graça e a misericórdia de Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia da tua vida e que tudo isso, toda essa natureza que nós tivemos revelado, que tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas já foi conquistado por Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.